Então, pessoal, estamos aqui iniciando o terceiro RPG, Nobilis, dentro da disciplina de aprendizagem de ensino da UNB, né? E comecei a explicar para o pessoal qual é a lógica do sistema, e agora a gente vai trabalhar um pouco com o personagem e depois a gente vai brincar com relação à criação, né, desse personagem. Eu vou falar um pouco da ficha agora, porque uma das nossas alunas aqui precisa sair daqui a pouco, só para ela já ter uma noção geral do que é antes da gente construir a personagem dela, que vai ficar para o início da próxima sessão. Tá? Então, colocando na tela aqui. Papá. Pronto. Então, nós temos aqui ficha de personagem. O que vocês vão criar aqui? Vamos trabalhar com todas essas informações? Não, a gente vai trabalhar com uma versão reduzida do sistema, tá? Mais focado, mesmo porque a gente vai trabalhar com uma ou duas sessões, mas o sistema ele permite trabalhar muito, inclusive a criação do próprio santuário, né, do imperato e a definição de quem é esse próprio imperato. Então a gente vai trabalhar direto aqui com os atributos. Tá? Realm nós não vamos usar. Tá? Por que Realm a gente não vai utilizar? Já explicando o que ele é. Realm é reino em inglês, então é o seu próprio, a sua própria influência dentro do santuário ao qual vocês pertencem. Alguém que tem um nível muito alto de Realm, ele tem o poder de manipular a estrutura do santuário quase quanto o Imperator, e ele é reconhecido por isso. Né? Significa que ele tem uma influência política muito forte também, dentro, perante os outros nobres e perante o próprio Imperator, ou aqueles nobres de outros deuses mais próximos dele. Tá? A gente não vai jogar com isso, por quê? Porque vocês estão nascendo agora, todos vocês. Vocês estão nascendo agora, então vocês não têm influência nenhuma. Vocês nem sabem direito como o santuário funciona. Vocês simplesmente foram até lá, né, e ficaram lá durante um tempo. Tá? Então a gente vai trabalhar com aspecto, domínio e espírito. O domínio é aquilo que eu já comecei a explicar para vocês. O domínio ele representa a sua, digamos assim, a sua especialização, a área, né, ou o aspecto daquela essência divina que foi infundida em você, que você representa perante a humanidade e que ao mesmo tempo você expande, né, fazendo com que a criação se expanda a partir de você. Níveis baixos de domínio significa que você tem um controle mínimo sobre aquela manifestação, né, na natureza, algo um pouco mais trivial, tipo, se você é um deus do vinho, você vai fazer com que o vinho aumente, né, na sua presença, transformar a água em vinho, né? Você vai utilizar um ponto de milagre ou outro para fazer isso. No nível 3, no nível 4, você vai fazer chover vinho. Tá? E no nível 5, você vai utilizar o vinho como uma arma de compulsão. Tá? Então, o domínio é isso. É a característica que você definir, o item que você definir como divino, como sua representação divina, né? Sobre o que você quer agir. Lembrando que o mundo ele é moldável. Você só precisa de uma justificativa e também de ter uma noção da abrangência para saber quantos pontos de milagre você precisa ter ou não para fazer aquilo que você estava na sua mente. Tá? Falando em pontos de milagre, esses são pontos de milagre. Tá? Como que você vai utilizar? Cada um vai ter 5 pontos aqui, para cada um dos aspectos. Digamos que eu tenha um nível 2 aqui, acho que eu peguei a ficha errada. Que seja. Digamos que você tem um nível 3 aspectos, e você queira fazer uma magia com um nível muito mais alto. Digamos, um nível 7, né, de aspecto, ou de domínio. Né? Você vai utilizar 4 pontos. Você pode utilizar no máximo 4 pontos de milagre de uma só vez.
Tá? Qual a importância disso? Para vocês entenderem, agora eu vou aproveitar que eu estou falando de aspecto. Né? Aspecto é a sua representação, né, no mundo, tanto no santuário, mas principalmente no mundo material. Aspecto é tanto características físicas quanto psicológicas, tá? Ou mentais. Então, no nível 1, você é um humano, é praticamente humano, mas é assim, o top da categoria. Né? Então, você é um humano saudável, um humano mais inteligente do que a média. Tá? No nível 2, você já é um atleta olímpico. Você é um atleta olímpico e campeão de xadrez ao mesmo tempo. Tá? No nível 4, você é um cara tão ágil e tão forte que você é capaz de levantar talvez um pequeno carro ou uma moto, né, e jogar em cima de alguém, ao mesmo tempo que você sai correndo numa multidão, né, pisando na cabeça de todo mundo sem cair. Então, o poder é escalável. Mas por que eu utilizaria pontos de milagre? Com mais 4 pontos de milagre, de 4 você vai para 8 de aspecto, você é capaz de rachar uma montanha no meio, ou então engolir um lago. É essa escala que eu quero que vocês tenham consciência. Tá? É muito, muito importante. Então, lembrem-se que vocês são representantes da divindade. Vocês se estão imbuídos disso. Tá? E por último, um aspecto que é importante, que é Spirit. Né? Spirit ele tem uma série de características, aqui a gente vai usar basicamente como um escudo de força. Tá? O que significa esse escudo de força? Significa que qualquer ataque feito a você qualquer ataque mágico, milagroso, contra você, se ele não for feito com o desejo explícito de furar essa sua blindagem, ele não te atinge. Tá? Aí você pode ter 1 de espírito, 2 de espírito. Isso daqui é importante para quê? Para um combate específico que você vai fazer. Por exemplo, com nobres, ou então com outro nobres, ou então com algo chamado excruciano. E é outro ponto-chave dentro do contexto do sistema. Excrucianos são seres de além da criação. Eles estão fora do conjunto que nós chamamos de criação. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Luísa saindo. E eles, por algum motivo, querem consumir essa criação, querem desagregá-la, querem destruí-la. Uma das grandes ações, né, e também grande motivo, né, um motivador para a existência dos nobres, é o combate aos excrucianos. Eles agem diretamente junto à humanidade. Em alguns casos, eles tentam invadir os santuários, mas isso é mais raro. Né? Precisa de muito poder para fazer isso. E, ao mesmo tempo, ainda que eles sejam de além criação, eles correm o risco também de serem destruídos dentro desse processo. Obviamente, ninguém quer ser destruído à toa. Então, isso evita-se isso. Mas eles agem muito dentro do mundo prosaico. Esse mundo prosaico que a gente está chamando aqui é a Terra. Mas por que eu falo do mundo prosaico à Terra? Porque existem N mundos. Né? E todos esses mundos estão conectados pela árvore da vida, Yggdrasil. Nesse jogo, especificamente, a gente vai trabalhar dentro do planeta Terra, dentro do contexto contemporâneo. Tá? Além desses 3 aspectos, o que nós temos? Né? Nós temos gifts. Aqui vocês vão preencher basicamente com um nome. Tá? O que é um gift? O que é um dom, um presente? É algo que você é capaz de fazer, uma característica que você tem, né? e que te permite acessar um determinado nível de atributo por um preço muito mais barato, um custo muito mais baixo. Então, todos vocês têm a característica Duran, que eu já dei de presente, né? Significa que vocês são difíceis de ferir, difíceis de matar, difíceis de destruir. Né? Além disso, eu coloquei algumas sugestões de outras.
quero deixar livre para vocês criarem alguma coisa que vocês acham interessante, e dentro dessa lógica, né, eu vou colocar um custo. Tá? Obviamente, são coisas simples. Tá? Por exemplo, no máximo capacidade de voar, né? Não vai ter, eu sou portador da arma Ultra Blaster XYZ que destrói metade do planeta. Isso não vai acontecer. Tá? Vocês não estão nesse nível. Tá? Isso vale para qualquer um dos aspectos. Tá? A não ser que alguém queira colocar 5 aqui de aspecto direto, no nível 5 você voa naturalmente. Tá? Mesmo não sendo um ser alado. Depois eu... Oi? Depois eu... Oi? Parece os Eternos, né? Só que o Eternos não é várias divindades, é só uma divindade, né? Isso, exato. Ele Eternos da Marvel. É isso, ele tem uma característica Um mais de representação física. Né? Aí eu coloquei para vocês um link da minha, de uma pasta minha, do Pinterest. E eu abri essa pasta aqui para mostrar para vocês. Né? E eu quero que hoje, particularmente, né, ao invés de pensar na distribuição dos poderes, mas porque eu vou mandar esses poderes para vocês traduzidos, para que vocês tenham uma noção do que aquele milagre representa, do que aquele nível representa, para vocês poderem fazer essa escolha, tá? Hoje eu quero que vocês pensem no que vocês gostariam de representar e pensem fisicamente como é isso, né? Ou o que seria a imagem de vocês dentro do mundo mítico e não dentro do mundo prosaico. E as imagens que eu estou trazendo é justamente para favorecer essa construção, essa percepção de si mesmo, de vocês enquanto divindade, tá? Enquanto manipuladoras da realidade. Tá? Essa parte de bonds e âncoras a gente não vai utilizar, mas handicaps são algumas deficiências que vocês têm que podem se manifestar durante o jogo. Né? Para quem lá... No resumo que eu coloquei, tem a descrição melhor. Mas são essas, qual a vantagem dessas deficiências? Elas te dão pontos que você pode utilizar como para comprar um outro gift, para talvez, se você comprar duas aqui, você pode aumentar um aspecto, né? Um aspecto não, desculpa, um atributo. Mas no máximo duas delas. Que tipo de deficiência tem essa? São essas? Bom, há deficiências mais gerais, como você não lida bem com nenhum tipo de tecnologia. E não lida e pronto. Você não pode entrar numa residência ou num ambiente sem ser convidado. Né? E toda vez que... Primeiro você ganha pontuação para a ficha de personagem. A segunda questão é que você ganha essa pontuação também caso isso ocorra dentro do jogo. E quando você ganha essa pontuação, significa que você vai chegar lá e ganha um pontinho de milagre a mais para utilizar. Toda vez que isso for trabalhado dentro do jogo. Então isso é interessante vocês pensarem bem nessas deficiências, nesses handicaps, porque eles podem ser uma mão na roda, além de dar um flavorzinho no jogo. Né? Muito legal. E, gente, né, a questão de feridas, de combate, eu vou deixar para a sessão caso isso ocorra, porque é um negócio muito fácil de resolver. Tá? Então vocês vão ter uma quantidade de pontos de milagre, vocês vão utilizar isso até o seu limite, vocês vão definir atributos, aspecto, domínio e espírito, vocês têm 9 pontos para distribuir, né? Com no máximo, eu vou colocar o máximo 4 para nível, então ninguém vai ter nível 5 para nada aqui. Tá? Vocês poderão, vocês já saem de cara com um gift, né? E podem escolher outro. Né? E até 2 handicaps. Isso é o aspecto técnico do jogo. Gente, é basicamente isso. Mais do que isso é escolher o que você vai fazer, saber que atributo ele está que ele está acessando, né? E em função disso,
qual o nível do milagre que você está propondo e saber quantos pontos você vai gastar. Tá? É só uma coisinha. Qualquer um que faça um milagre no nível 8, que é aquele que eu falei de rachar uma montanha, ou literalmente beber um lago, né? Isso tem um efeito físico forte, mesmo que você seja Duran, mesmo que vocês fossem imortais. Tá? Esse efeito ele vai te deixar de cama ou bastante debilitado por no mínimo uma semana, isso se você for um imortal. Então, usem algo nesse nível só se for extremamente necessário. Tá? Agora vamos para a parte legal. Tadã! Eu vou diminuir aqui. E aqui vocês têm algumas imagens. A ideia dessas imagens é que elas sirvam como referência para vocês, né, na construção dos personagens. Quando você pensa em um Deus e você olha para isso, né, vocês percebem que a representação, ainda que pareça humana, né, ou humanoide, né, ela é imbuída de um significado, ela é imbuída de uma característica, de uma manifestação. Né? Então, a ideia é que, olhando para isso, eu vou passar até algumas imagens aqui, rapidamente, algumas coisas relacionadas à natureza, outras ao universo, algumas ao poder e destino, né? Algumas mais angelicais, pode ser também algo parecido com isso. Né? É que vocês pensem que conceito ou que aspecto da manifestação vocês querem representar. Se vocês quiserem que eu me detenha em alguma imagem especificamente, também me avisem, por favor. Você já pediu? Já, então, Oi? assim que eu cheguei. Boa noite. Tudo? Ah, já tô descendo, mano. Obrigada. O código é 4962, né? Isso. Dá pra gente escolher um desses aí? Dá. E assim, acessando isso daqui está dentro do Pinterest, né? Como eu falei, dentro da pasta RPG, tem uma pasta chamada RPG Nobles, que é essa daqui. O senhor manda o link pra gente olhar daqui? Sim, eu já mandei, na verdade. Mandei ontem, não lembro se foi ontem à noite ou hoje de manhã. Deixa eu ver aqui, quando foi que eu mandei para vocês? Mandei ontem de manhã. Não, desculpa, ontem à noite. Isso aqui já é uma representação mais teosófica, né? de devas, de seres da natureza. Você pode representar o futuro, se você quiser. Ainda que tenha um Deus que represente isso, né? Mais fortemente também vinculado ao planeta Terra. Mas você pode representar isso dentro do seu santuário. Aqui, ó, você pode ser uma representação de um animal mítico, não precisa ser naturalmente um ser humano. Vocês têm consciência, né, mesmo sendo um animal mítico. Você pode ser representado como duas faces, um deus do teatro, um deus da representação artística.
Eu estava pensando em algo da música. Então, Você acha que pode estava ser. legal? E aí, você pode tanto utilizar uma imagem como essa, uma dessas daqui, né, porque isso daqui são só um conjunto de referências para vocês, como você pode imaginar o que você quer representar. Acho que a gente já teve bastante opções, vou deixar aqui de tela de fundo, né? Então, dentro desse contexto, eu vou começar a fazer algumas anotações, porque é justamente isso que eu gostaria de criar com vocês hoje, né? Eu quero criar o conceito, eu quero que vocês vivenciem isso, porque a questão das fichas, né, a gente ajusta muito rápido durante a próxima sessão e começa a jogar. Então, quem gostaria de ser o primeiro? Está todo mundo aqui? Eu gostei da ideia, não sei, da ideia da música. Um domínio é fazer coisas com, sei lá, não sei se é estranho. Uhum. Por exemplo, posso controlar, tipo, controlar as ações de uma pessoa com a música. Eu posso, sei lá, fazer coisas, sei lá, não sei. Uhum. Fiquei sem ideia. Então, vamos lá. Matheus. Matheus está falando, né? Então, você pensa num deus da música. Quando você pensa num deus da música, o que você imagina ele fazendo? O que ele é capaz de fazer, como ele faz, como ele se manifesta? É por isso que eu fiquei um pouquinho sem ideia. A música, ela mexe com emoções, né? Você controla pessoas a partir de emoções, a partir de várias coisas, né? Uhum. A gente pode entender também que a música, ela representa qualquer tipo de som, certo? Só que é um som ritmado, é um som harmonizado, ou não, né? Existe música sem harmonia, mas ela é composta para ser desse jeito. Então, através da música, você pode manipular o som, né? Ou seja, as vibrações do mundo. E o mundo vibra, a matéria inteira vibra. Então, significa que, dentro Posso desse usar contexto, como uma arma, como se fosse aquela... Como se fosse aquela... Não tem um pessoal que dá um grito e sai aquelas ondas sonoras fortes? Né? Posso usar algo do tipo assim. pode ser, isso já seria uma representação mais física, né? E que poderia quebrar a percepção de realidade de um ser humano comum. Então, tem que tomar muito cuidado para usar. Mas você pode fazer com que isso se manifeste de forma indireta, que é essa questão da manipulação do mundo manifestado, né? Considerando a característica do seu domínio. Mas você pode fazer isso sim. Mas você tem que ter um alto... Eu achar que está ouvindo uma coisa, ou então fazer a pessoa deixar de ouvir alguma coisa, tipo, o pessoal, a gente tentando fugir de algum lugar, deixar uma pessoa deixar de ouvir, ou então ouve que está indo para o outro lado, ou então Você qualquer pode coisa criar que uma, some, qualquer você pode criar uma zona de silêncio, né? Existem muitas possibilidades. Além de eu trabalhar queria essa que aqui questão... tá... Oi, Matheus? Tô falando que eu queria, porque aqui tá gritando. Você começa a falar e interrompe. Eu queria, porque aqui do lado dos vizinhos tá na gritaria. Mas a gente não está ouvindo nada, cara. Sério mesmo, o seu microfone não tá capturando. Mas eu passo para outra pessoa agora e a gente retoma depois, sem grandes problemas, tá? Em função do que a gente está definindo, né? Eu vou
Agora, eu acho que eu mesmo vou montar a ficha e vou mandar para vocês. E aí a gente faz ajustes na próxima aula. Aí vocês não precisam pensar em montar a ficha. Eu quero que vocês pensem no que é o seu personagem. Que história vocês querem narrar com ele. Essa é a questão mais importante. A ficha é o mesmo ajuste. Né? Isso é o de menos. Né? Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa relação com a divindade, professor. A gente é representante desses deuses, dessa divindade? Sim, vocês são Ideia. representantes dessa divindade perante o mundo. Perante o mundo, vocês podem ser tidos como deuses em si, tá? Porque vocês representam algum aspecto. Imagina um panteão politeísta. Né? Tem o deus da música, o deus da guerra. Vocês podem ser isso. Como vocês podem ser o deus do vinho. Então a gente é tipo, eu vou usar aqui de exemplo, a gente é tipo então, os deuses egípcios, né, que pegavam, interagiam diretamente com as pessoas, esse tipo de coisa? Sim. Vocês podem interagir, inclusive uma parte que a gente não vai lidar agora, porque vocês estão nascendo para essa vida, né, e vocês vão ter que construir essa história de nascença, tá? É que vocês não terão âncoras. Né? Vocês não têm seres humanos ligados a vocês diretamente. Vocês são muito novos. Vocês nem sabem deles como isso funciona. Mas, Rafael, quer dar sequência? Normalmente eu dou sequência, mas eu quero deixar outra pessoa aí, porque eu não entendi muito bem as coisas não. Minha família estava aqui conversando comigo, eu não peguei direito não, eu quero ver assim na prática como é que vai funcionar isso. Eu quase não ouvi, não entendi o que você falou. Eu quero ter... É o seguinte, eu não consegui prestar atenção no... Fala um pouquinho mais devagar, por isso. porque está sendo cortado. Eu não consegui prestar muita atenção no que o senhor estava dizendo antes. Peço até desculpa por isso. Aí eu queria esperar ver alguém dar sequência antes de mim, para eu poder ver um pouco mais como é que faz. Uhum. Tá. Eu pensei um pouco, talvez não tanto, mas eu pensei num deus de caminhos, mapas. Sempre bom. Tá. Então, o seu domínio vai ser caminhos. Pode ser mapas também, mas é diferente. Eu acho melhor mapas. Eu pensei primeiro em mapas, né? Ele é menos genérico do que caminhos, mas pode, na sua representação disso, pode ficar mais interessante, entendeu? Uhum. E como você enxerga o seu Deus? O seu personagem? Qual que é o nome dele? Putz, eu não pensei no nome. Pode ser... Norte. Legal. Dentro daqueles aspectos que a gente estabeleceu, assim, como que ele é fisicamente, como ele se manifesta fisicamente, qual que é a representação divina dele, como que você enxerga isso? No caso, seria no mundo aquele que é maleável, né? Uhum. Eu imaginei ele mais ou menos igual daqueles formatos de desenho que você estava mostrando, mas aí em vez de ele ter aquela parte de superfície mesmo, ele teria como se fosse nomes de estradas ou rios, florestas, que fazem a superfície do corpo dele. Então, vai ter algumas setas, estradas, como se tivesse alguém caminhando por cima, e coisa do tipo. Muito legal. Então, eu coloquei aqui nomes, né, e itens, né, de mapas, constrói a superfície do personagem. Show de bola, Lucas. Muito bom. Cara, assim,
Aí quando você pensa nisso, e é dado até a força da representação, o que você acha que ele tem mais? Ele tem mais uma presença física forte, né? Então ele é um cara que, independente do domínio, né, quando ele se manifesta no mundo prosaico, ele é um cara forte, extremamente inteligente, ou nem tanto, mas ele tem um poder sobre o domínio dele muito alto. Como que você vê isso? Difícil, porque o domínio dele são só os mapas e caminhos, né? Uhum. Não sei. Eu acho que pode colocar ele mais forte nesse aspecto aí que você falou mesmo, então. Qual De, aspecto? nesse, não autodomínio, qual que é o outro? Aspecto. Aspecto. É É, físico. isso. Perfeito. Né? Qual que é a história dele, Lucas? Como que ele se tornou? Como ele foi de ser, encontrado pelo imperador de vocês? eu pensei um pouco na sua história, né? Do cara da biblioteca. Eu pensei em um cartógrafo que estava o mundo tentando captar, mostrar o mundo de alguma forma diferente, porque nenhuma das representações consegue representar idealmente, né, o mundo. E aí, no meio dessa, ele foi captado. Uhum. Ok. A acurácia é um negócio muito importante para você, né? Porque todo mapa é um modelo, mas você quer construir Isso, um modelo que quase expresse a própria realidade. isso. Tá joia. Muito bom. Né? Como que é a sua proteção espiritual? Só para saber. Pode ser um nível básico, né? Ou você quer um negócio mais alto, porque você tem medo? O que você acha que casa com o seu personagem? Pô, para ele tá se aventurando pelo mundo, eu acho que ele ligaria um pouco menos para proteção. Uhum. Perfeito. Né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para nós a respeito do seu personagem? Acho que não. Tá joia. Então, a Vitória falou que o iPad dela travou, não está conseguindo mandar no chat do Zoom, né? Mas vamos lá. Então, ela está pensando em algo como um seguidor de Atena, né? Como se fosse uma versão elfo de um seguidor de Atena. Uma representação da lógica e da estratégia. Né? Vitória, se você quiser escrever, continuar escrevendo no WhatsApp, a gente vai construindo a partir daqui. Eu dei uma pesquisada aqui, professor. Tem muito na mitologia de vários lugares existe esse deus, né? Do que? Da Por música? exemplo, tem mitologia que isso, tem mitologia aqui que considerava que de acordo com a lenda, né, esse deus criava cidades, criava estados e etc. Então, a grande questão é que caracterização você quer dar? Você está criando um deus agora. O que é esse deus para você? Isso. Lembrando que é um deus em início de carreira. Esse é um detalhe importante. Quem? O senhor fala eu estou em início de carreira ou o cara que O seu me escolheu? personagem que você está criando está em início de carreira como deus. Ah, sim, eu estou falando do cara que... Qual o nome que o senhor falou? Imperador, como que é? Imperator. Imperator, né? Estou falando do Imperator. Ele acabou de infundir você. Esse acabou pode ser 50 anos. Né? O período de tempo e a fluidez dessa energia, ela não é, né, não é velocidade de um tweet. Né? Mas vocês estão, né, sendo infundidos com essa energia há pouco tempo. Né? Por que eu estou dizendo isso?
Porque um Deus antigo da música pode criar uma cidade. Você não vai criar, mas você pode fazer uma série de coisas, né? Você pode, talvez, até criar uma cidade se você utilizar um poder num nível extremamente alto. Tá? E se você tiver condições de fazer isso. Então, Mateus, então seu domínio é o Deus da música. Seu domínio é música, na verdade, né? Isso. Para terminar aqui, eu vou passar para a Vitória depois. Tá? A gente já começou a conversar. Como que é a sua representação? Como que quando ele é visto no mundo mítico e quando ele é visto no mundo prosaico, como que ele aparece? Tu fala eu ou... É sempre o seu personagem. Ah, tá. Aí você fala da aparência? Isso. Eu imagino um velho que passou a vida apaixonado por música. Bem, sabe, pessoal, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Um velho apaixonado por música, assim, sabe? Tá. Isso é a sua história, né? É a origem do seu personagem, certo? É isso que você está falando agora? E aí ele continua sendo representado assim? As características que eu imagino dele é um senhor já de idade que... E é isso, a característica dele. Assim. Vamos deixar assim, então. Com relação à proteção dele, o que você acha? Tende a ser alta, baixa? Em relação à sua manifestação física, né? E o controle sobre o seu domínio, o que é maior? Né? Lembra aqueles 3 aspectos. Desculpa, atributos. Eu acho que o domínio dele, por ele ser mais de idade, mais experiente, ele tem um domínio legal. Porém, como ele já não tem um corpo tão jovem assim, não é tão forte a proteção dele, Assim, né? ele não tinha um corpo jovem. Hoje você não é mais um ser humano, tá? Você escolheu ser representado como um velho. Mas você não é um velho, tá? É que nem o Gandalf. O outro é o quê? É proteção ou é domínio? O Gandalf é um Maiar, né? Na mitologia do Senhor dos Anéis, e eles decidiram ser representados como velhos, mas eles não são velhos, eles são imortais. Né? Isso é importante. Então, não que vocês sejam imortais, mas o fato de você ser representado como um velho não significa que você seja um. Tá? Que tenha problemas físicos, nada disso. Mas eu entendi. Você tem um domínio mais forte do que o... É proteção, o domínio e o aspecto. Eu imagino... Sua manifestação física. Eu imagino tipo um Gandalf mesmo. O cara assim, você fala, tá, poxa, esse cara é cabuloso. Uhum. Tá joia. E espírito eu vou colocar uma representação baixa aqui também. Tá. Beleza? Agora vou fingir que eu entendi o que é espírito. Espírito é seu escudo de força. Ah, tá. Né? E que nome você dá para o seu personagem, para a gente acabar? A última coisa que eu pensei foi no nome. Vai pensando aí, qualquer coisa você escreve. Né? Deixa eu pegar aí. Vou aproveitar aqui, então vou pegar o que a Vitória escreveu. Poderizinhos de esforço. Jesus, o que é poderizinhos de esforço? Poder o quê? Não, o jogador aqui está definindo. Eu sei. Poder o quê? Qual é a palavra? Esforço. Poder de... Você leu uma palavra que você não sabe o que é. Qual é a palavra?
Eu li, eu não Eu entendi acho- o contexto, só isso, Peixinho. Eu acho que ela quis dizer esforço. Ela falou poderizinho de esforço. Poderizinho? Então, tá vendo? Nossa. Então, não interrompa. Domínio Se vocês básico. estão jogando nomes, não tem nada ainda. Primeira coisa que você tem que explicar para a pessoa. Ela está falando que é elfa, na verdade que o corretor foi errado. Então, mas eu vou colocar aqui. Então, ela quer vou escrever. Então, um domínio dela é a lógica e a estratégia. Né? O domínio dela é em nível baixo. Significa que a gente pode trabalhar essa questão da lógica e da estratégia num aspecto mais, num atributo mais como um aspecto. Então, a manifestação dela é de uma pessoa ultra inteligente, né? E extremamente hábil do ponto de vista físico, né? E ajuda alguns guerreiros e artesãos com lógicas e estratégias. Eu vou colocar aqui como atuação Vic. Tá? Estabeleça, por favor, para mim o nome do seu personagem e uma história para ele. Tá? E escreve aí que eu copio e colo. Tá? Quem é o próximo? Professor, eu tenho uma dúvida. O meu domínio pode ser meio que abstrato, porque eu estava pensando num personagem que seria um hacking. No caso, ele dominaria, sei lá, programação, controlar objetos eletrônicos e tal. Você pode ser uma Mas esse representação. meu domínio... Você pode ser uma representação do amor. Você quer coisa mais abstrata do que essa? Você pode ser, amor? você pode ser absolutamente qualquer entendi. coisa. Então, eu queria que meu personagem fosse nessa base aí, então, por favor. Tá. Mas defina um pouco melhor isso para mim. Você quer que ele seja o quê? Um representante Que ele da tem programação. acesso ele tem acesso como se fosse uma telepatia, só que em vez de telepatia é com mentes, né? Seria com objetos eletrônicos. Isso é diferente de outra coisa que eu estava pensando. É o Jarvis. Então, o seu personagem, como que a gente pode dizer? Ele tem controle sobre Isso. eletrônicos. Isso. Tá. Sobre a tecnologia no geral. Tecnologia no geral, pode ser um deus da tecnologia, porque tudo é tecnologia. Né? O celular é tecnologia. Sim, se é eletrônico... Lápis já foi uma tecnologia. Então ainda é, né? Tem uma forma de fabricação. Sim. Então tem tecnologia envolvida. Né? Então, quando você fala de tecnologia aqui, você está falando de tecnologia... Moderna? Eletrônica. Pode ser eletrônica mesmo. Pronto. E aí, dentro desse contexto, a gente coloca a questão da programação também. Né? Ok. Qual que é a relação entre aspecto e domínio para você? O que é mais forte? Para mim é mais forte eu dominar o meu poder, no caso. Não entendi a pergunta. É o seguinte, você pode ter uma representação física muito poderosa, ou Não, você pode ter a representação do seu domínio num alto grau. eu acho que o do domínio. Tá ok. Questão física, não. Físico não, e do ponto de vista daquela proteção espiritual que eu citei. Coloco baixo para você também, você quer algo mais alto?
Como que você vê essa situação? Aquele escudo de força que eu mencionei. Teria como ter um meio termo, nem alto nem baixo? Tem. Você colocar um ponto aí, ou dois, ao invés de colocar 4, por exemplo, quando você quer se proteger demais. Minha sugestão é que você Então pode coloque... colocar. Você quer baixo ou quer mediano? Você ia sugerir alguma coisa, só que aí você interrompeu. Pode sugerir, eu deixo. Uhum. Não, pode ser baixo mesmo. Então, Eu quero que baixo. vocês explorem o que é ser um Deus, o que é ser novo, o que é ser um bebê Deus. É isso que eu quero que vocês explorem. Pode ter combate? Até pode, eu não estou muito preocupado com isso. Tá? Cara, qual que é a história do seu personagem? Como esse cara foi encontrado por esse Deus? O que aconteceu quando ele foi encontrado? O que ele fazia antes? O que esse bebê fazia antes de ser encontrado? Não, o bebê é o que vocês são agora, basicamente. Né? Sim. Mas o que você era antes? Antes eu era um cara apaixonado por eletrônicos, que passava o dia inteiro brincando, desmontando e reconstruindo eletrônicos. Caso eu quebrava, desmontava para depois montar coisas novas. Bom, vou fazer uma pergunta assim, mais direta. Né? O que diferencia você das outras 5 milhões de crianças ou adultos que fazem isso? Por que ele escolheu você? Porque eu consigo controlar todos eles. Você Não consegue necessariamente eu controlar, preciso ter esse controle. não, você consegue controlar agora que você foi lançado ao status de um Deus. Antes você era um ser humano. Não tem mutante aqui, tá? Nesse mundo. Ou você é um ser humano, Sim. ou você é um nobre. Esse Deus me encontrou porque eu não consigo imaginar assim. Nessa área, como é que você se destacaria? Só se você ganhasse um campeonato. Pode ser qualquer Ou coisa, se como eu você... falei. Eu era o senhor das bibliotecas porque eu cuidava da biblioteca do Vaticano. Então, esse Deus me encontrou porque eu consegui montar uma máquina do tempo. Aí é uma lógica do jogo, tá? Você não consegue voltar no tempo. Tá bom? Sem problema. Nenhum Deus. Construir, nem mas o imperador depois... consegue fazer. Então Okay. você não conseguiu fazer isso porque isso é impossível. Será que não poderia avançar no tempo? Mesmo assim, é complicado. Aí mesmo porque o mundo prosaico é uma representação feita para o ser humano, feita para como que é, os seres manifestados. A realidade não é o mundo prosaico. Então a realidade não é a gravidade, como vocês aí imaginam. A realidade é o mundo mítico. A única coisa real que existe. O resto é montado. Então pode ser algo simples. Igual no seu caso, professor, o senhor era um bibliotecário antes, não era? Isso. O senhor teve domínio sobre os livros. Então eu posso ser um programador. Eu era bibliotecário do Vaticano. Ah, entendi. Então eu fui o criador assim, o que te diferencia? Né? Posso ser? Você pode ser o programador, né? Foi o programador que a gente pode dizer que não é motivar, motivou, vou colocar assim, motivou a descoberta do Google. E aí o Larry Page e o russo, mas esqueci o nome do russo, foram lá e roubaram de você. Pode ser. Pode ser isso. Para mim, tá
Matheus, qual o nome Pra que mim, você dá para o tranquilo seu também. personagem? Cabeça. Já coloquei aqui. Desculpa, outro Matheus. Já coloquei o nome do personagem aqui como Mozart. Que você pediu. Cabeça. Tá bom. Quem é o próximo? Pessoal, acho que pode ser eu, mas eu queria te uma dúvida. O RPG se passa em que momento temporal, digamos assim? Hoje. Isso não é tipo na atualidade? Desculpa. Rafael, assim, o seu som está longe. Eu tenho dificuldade de entender o que você fala. É que eu percebo que você esteja falando comigo. O som fica um pouco longe. Assim. Não, o fone de ouvido que é meio velho aqui, meio cagadinho, né? Mas agora que você está falando, então, eu estou conseguindo entender. É que eu tô com o microfone quase nada, porque eu tava pensando não deu, só que se eu colocar ele aqui agora vai ser muito. Tipo, na época vai ser bem difícil de, digamos assim, trabalhar com ele. Não, mentira, eu vou colocar. Eu vou colocar, até porque por ser difícil vai ser interessante, ainda mais na área que a gente tá. Mas eu queria colocar a minha divindade como se fosse tipo uma guerra. Eu não sei se o senhor já chegou a ver o God of War 5. Não, eu não jogo videogame. Que usou acho que eu não jogo videogame, mas eu beleza. tenho uma noção geral do que que ali no jogo eles representam o deus da guerra, que por mais que ele fosse Deus, conhecimento de campo de batalha e a estratégia dele para poder preservar a paz entre os povos. Então a minha ideia é mais ou menos isso, é mais ou menos essa também. Tá. Então, o seu domínio é a guerra. Mas é a guerra pela paz. Isso. Pode ser um conceito interessante. Né? É assim, de novo, você quer que o domínio seja mais forte do que o aspecto? O domínio seja mais forte do que a representação física dele? Né? Ou não? Você prefere o domínio mais forte? Qual é a diferença mesmo? O que é aspecto, você se manifesta, digamos, fisicamente no mundo prosaico. Né? Então, você está no mundo junto com os homens. Aí você tem um corpo físico. Esse corpo físico é capaz de andar pela cabeça das pessoas, correr, né? e vencer o computador que venceu o campeão de xadrez, ou você é uma pessoa num nível mais básico, um ser humano de corpo atlético, né? inteligente mais do que a média, mas tem o domínio sobre o seu poder bem alto. Porque o domínio sobre o seu poder, você vai manipular a realidade, né? Você vai incentivar outros que tenham talvez essa característica, porque a sua manifestação na Terra faz isso, tá? Mas você não vai ter isso representado em você, né? No seu corpo físico. Você vai ser, fazendo esse paralelo que você fez com God of War, você será o instrumento dessa energia, dessa essência, para que esse super guerreiro se manifeste, mas esse super guerreiro não será você. É isso que eu estou falando. Tá? Então, o aspecto, você é o super guerreiro. Né? No domínio, você incentiva o super guerreiro. Você manipula a realidade para que essa questão do guerreiro, da busca, usar a guerra pela paz, se manifeste. Entendeu? Essa é a diferença. Entendi. Tá. Eu queria, então, ter um domínio... eu ainda queria ter um certo aspecto para poder pegar e interagir com os humanos, mas eu gostaria de ter um domínio maior que do aspecto. Eu ainda poder me materializar como um humano, mas ficar mais naquele campo de influência mesmo. Tá bom. Beleza. Como que é a representação? Como que é o seu... Uma coisa vai ser a representação deles no mundo prosaico, a gente trata depois. Mas você se tornou um deus.
Como que é esse Deus? Né? Como que é esse Deus? Guerra pela paz. Quando um outro nobles olha para ele enxerga Isso o quer dizer, quê? tipo, isso quer dizer, tipo, a aparência do É personagem? a aparência dele mesmo. Ah, A aparência diz muito do que você quer colocar no personagem. entendi. Tá, assim, a versão dele como ele se parece um pouco com um Senhor da Guerra, só que um Senhor da Guerra um pouco já mais idoso, que não tem mais tanto aquele ar de intimidade, mais aquele ar mais sábio, entende? É Eu tipo, entendo. O digamos que que é assim, um senhor, o que que é um cara senhor sóbrio da do guerra para rolê. você? Represente esse senhor da guerra O para mim. Senhor da Guerra, tá. Na minha opinião, o Senhor da Guerra é no caso, o grande general que, ao mesmo tempo que ele se destaca no campo de batalha por ele assumir a frente e liderar tudo, ele também é um cara que coordena, que estuda o inimigo, estuda o campo de batalha por trás dos bastidores. Então, tanto se destaca como um guerreiro quanto um intelectual. Tá bom, beleza. Isso vai ajudar, eu vou colocar o seu aspecto comediano. Qual a sua história, Rafael? Qual é a história desse personagem? História e nome, o que que você prefere que venha antes? Nome que eu já pensei no nome para ele. O nome dele é Agathos. E ele viveu, assim, eu posso dizer que antes dele ser Deus, ele era uma pessoa que vivia, sei lá, no tempo medieval. Pode ser. Que aparece sendo que vocês foram criados agora. Né? Mas pode ter essa caracterização. Você só vai ter que justificar por quê. Tá. Porque a minha ideia era que ele tivesse crescido, né, em militares, porque ele começou desde pequeno. Só que, com o passar do tempo, ele foi ascendendo, né, no exército e ele foi desenvolvendo uma certa sabedoria, tipo, tanto como soldado, soldados, e conforme ele foi ascendendo, ele foi desenvolvendo uma sabedoria como líder. Então, conforme ele foi crescendo, e uma hora ele acabou chegando, que o anterior dele acabou falecendo, ele se destacava por, ao mesmo tempo, ser um bom estrategista, ele ser um cara que se importava muito com os soldados dele, que não é que não tratava eles como números, como contingente. Pensava em todos eles como indivíduos e os seus pontos fortes e fracos na batalha. Uhum. E aí isso fez ele se destacar nessa pegada de ser um chefe da guerra sábio e ao mesmo tempo poderoso. Uhum. E aí, Beleza, qual é o nome dele, Rafael? Agathos. Eu posso escrever no chat se eu quiser. Eu não entendi qual é o nome dele. Eu vou escrever aqui no chat. Tá joia. Tá? Próximo. Acho que sou eu. Então vamos lá. Milena? Eu pensei do domínio do meu personagem ser os segredos. Muito bom. Show de bola. Dá para brincar muito com isso. Eu pensei Não estou chutando, não, tá? Já mestrei uma aventura onde um dos deuses era o deus do segredo. Então dá para fazer muita coisa. E o que você pensou, Milena? Agora é o que eu tenho que falar do aspecto, né? Eu acho que eu prefiro que o meu domínio seja maior do que o aspecto. Você quer ter A ainda minha assim um aspecto relevante
Ou assim, você quer um domínio muito forte? O que você prefere Eu jogar? quero um domínio muito. Tá joia. Eu pensei na minha representação, a representação divina, né? Como essa representação é como todo mundo me vê ou só como quem Como os é nobles te veem. igual, assim? Não, não, assim, essa é uma lógica que eu estou colocando dentro do jogo, não necessariamente seja assim, mas ela ajuda a abstrair. A grande dificuldade dos jogadores, quando começa a jogar nobles, é a abstração, porque a gente não está acostumado a abstrair nesse nível. Ou quando abstrai, a gente abstrai utilizando alguma coisa que nós já temos como base. Então não é tão abstração assim, porque ele é concreto para nós, em função de um personagem que eu gosto, em função de alguma experiência que eu já tenha passado, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, pode viajar se quiser. Como eu falei, a representação não precisa ser nem humanoide, se você preferir. Eu vou manter nas características humanas mesmo ela. Aí eu pensei em ser, tipo, ter meio que duas caras, e em uma das caras ter a boca meio que costurada. E no ouvido das duas caras ficam com um monte de sussurros. Legal. Então, tem duas caras, uma com a boca costurada, né? E o que você falou depois que eu não captei? Aí eu pensei de ficarem como se fossem umas nuvenzinhas de fumaça voando em volta, como se fossem sussurros. Muito bom, adorei. Né? Qual que é a história? Oi, fala, desculpa. Não, era isso que eu ia falar mesmo. A história eu pensei do meu personagem antes ser meio que tipo um Zé Ninguém, que ninguém notava. Ela era meio quase que invisível. Aí por conta disso ela sabia informações demais, descobria coisas demais. E com essas informações ela acabava vendendo essas informações ou só espalhando, causando caos. Ninguém sabia quem tinha feito isso e foi por isso que escolheram ela. Ok, muito legal. Qual que é o nome do seu personagem, me lembra? Eu enviei aí no chat agora. É Tajna ou Taina? Taina, beleza. segredo em croata. Ah, tá. É porque tem muitas línguas que o Jota tem som de I, eu já perguntei por causa disso. Perfeito. Bom, eu acho que todo mundo construiu aqui, inicialmente, o personagem, tá? O que eu gostaria, assim, eu vou encaminhar para vocês ao longo da semana os poderes, né? Para vocês terem uma noção mais exata, e a descrição dos atributos também, e alguns handicaps, deficiências e gifts. Né? Eu dei algumas sugestões, vocês podem criar coisas, nós podemos criar coisas, não precisa estar tudo pré-estabelecido. Independente disso, eu também vou fazer uma nova relação, vou mandar para vocês. Tá? A próxima sessão a gente vai fechar direitinho, mas rapidamente, como são os personagens. A gente vai... Eu já vou apresentar para vocês uma proposta de ficha preenchida. Tá? A gente faz alguns ajustes na semana que vem, mediante as comparações que vocês vão conseguir fazer, por exemplo, no fim de semana. E aí a gente constrói o personagem, a personagem, né? Que está faltando. E é isso. Acho que hoje, né, de forma geral, a gente conseguiu cumprir a minha proposta. Minha proposta era principalmente fazer vocês sentirem o jogo. Tá? Sentirem que vocês são uma coisa completamente diferente.
vocês são algo mutável, né? Como essa aurora boreal atrás de mim. Ainda que o efeito de vocês possa ser extremamente drástico e físico. Tá? Acho que uma das grandes sacadas do Nobles é a gente poder trabalhar conceitos, trabalhar essa abstração. Né? E a gente, de certa forma, conseguiu direcionar aqui. E a partir da semana que vem a gente vai se divertir com isso. Tá joia? Essa foi a minha proposta. Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação a isso? O Malin chegou um pouco depois, então, Malin, desculpa não ter interrompido, né? Foi assim que você chegou para falar alguma coisa. Não, de boa. Tô só observando hoje. Uhum. E aí, a partir da semana que vem, então, vamos jogar Nobles. E vocês serão os novos bebês divinos. Gente, muito obrigado por tudo. Estou cancelando a gravação nesse momento. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite.